Meditação da história da Sagrada Paixão, segundo Luís de La Palma. Capítulo 9. O Salvador reza no Horto das Oliveiras e sua sangue. Em meio aos seus pensamentos tão angustiantes, o Salvador nos deu um grande exemplo. Recorrer à oração antes de qualquer outro meio humano em tribulações semelhantes. Quando a sua santíssima humanidade hesitou, pois também tinha a fraqueza da nossa natureza, em beber deste cálice tão amargo, e quando viu que essa tempestade se levantava contra ele por causa do ódio e da inveja dos escribas e dos fariseus, e por causa da soberba e da ambição dos príncipes dos sacerdotes, não quis ir ter com os homens antes de se apresentar em oração diante de Deus, pois sabia que, sem a sua permissão, nem mesmo uma folha de árvore se move, e que sua vontade governa todas as coisas para os fins altíssimos e secretos de sua eterna providência. E para cumprir o seu próprio ensinamento, que a oração deve ser feita em segredo e com a porta fechada, deixou também os 3 discípulos que tinha levado consigo e se afastou um pouco deles, à distância de um tiro de pedra, com o coração apertado por deixá-los, e para expressar esse sentimento, o Evangelho usou a palavra. Afastou-se deles, com quem se separa da alma ao deixar amigos tão fiéis em tempos de tanta tribulação. Mas ainda assim, ele afastou-se, mostrando a firmeza e a constância que se deve ter ao executar o que se julga melhor e mais importante para o serviço divino. Ele afastou-se para dar exemplo aos discípulos e para que pudesse rezar com mais tranquilidade e derramar o seu coração aflito com mais liberdade na presença de Deus. Ali o Senhor dobrou os joelhos e prostrou-se com profundíssima humildade e angústia, e apoiando a sua divina face sobre a terra, começou a sua oração dizendo: Pai, segundo outro evangelista, ele repetiu 2 vezes, Pai, Pai, e de acordo com outro disse, meu Pai, consolando-se com o seu Pai que o mandava para a morte e sujeitando-se a ele amorosamente com o espírito de filho, mesmo vendo-o com um punhal nas mãos. O Senhor agiu ainda melhor do que Isaque, que ao ver seu pai armado com fogo e com uma faca para oferecê-lo em sacrifício, disse-lhe, meu pai, meu pai. Jesus também nos ensinou uma forma de praticar a confiança em nossas ações, reconhecer os motivos paternais pelos quais Deus nos castiga e chamá-lo convictos, Pai, Pai. O Senhor disse, Pai, Pai, e literalmente, meu Pai, pois sou teu filho natural, se é possível, ou como disse outro evangelista, se tu queres, isto é, se for da tua vontade, e se tu quiseres, é possível, suplico-te que eu não beba deste cálice. Era como se dissesse, eu não quero nada que tu não queiras. O que tu não queres, mesmo que seja algo fácil, é para mim quase impossível. E, portanto, Senhor, o que te peço é com a condição de que tu o queiras. E se tu quiseres, podes fazê-lo. Que eu não beba esse cálice tão amargo. Ensina-nos assim que a dificuldade, a repugnância aos trabalhos, a tristeza e a agonia diante deles, e o desejar segundo a carne, evitá-los e fugir deles, em nada diminui a perfeição da virtude quando a nossa vontade está perfeitamente sujeita e conformada à vontade de Deus. E assim, depois de demonstrar ao Pai a sua tristeza e a repugnância natural de sua santa humanidade, embora a tenha expressado com tanta cortesia e resignação, dizendo,
Se fosse possível, e se o pai quisesse assim, esforçou-se por submeter-se mais expressamente à vontade de Deus e, voltando a si, disse: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ó exemplo digno de ser recebido e imitado com toda a reverência e humildade. É o Filho natural e unigênito de Deus que roga ao Pai. O Filho amantíssimo, além de todo amor, Filho obedientíssimo, em quem seu Pai se compraz. Ele roga ao seu próprio Pai, todo-poderoso, a respeito de sua morte, uma morte tão cruel e afrontosa, uma morte que ele não merecia, e tudo o que pedia dependia dele. Ainda assim, o Senhor falou com reverência e pediu com temperança, e nada queria que não fosse da vontade de Deus. O Filho amado, pela causa mais nobre que já existiu, busca não o que sua carne quer, mas sim o que o seu Pai quer. Ao passo que nós, vis escravos, que por causa de nossas culpas merecemos qualquer castigo, não nos importamos com o porquê ou com quanta determinação pedimos e com o quanto somos importunos. Mas aqui o nosso Mestre soberano nos ensina a rezar e a dizer, depois de apresentar ao Eterno Pai os nossos desejos, com toda resignação e reverência, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Tendo terminado a oração, o Senhor foi ao encontro dos seus discípulos que tinham adormecido de cansaço e tristeza. Como mestre solícito e vigilante, foi despertá-los e preveni-los do encontro que os esperava. Sem dúvida, entristecia-lhe ver o quão vivo e desperto estava Judas ao executar a traição, e o quão relutantes e adormecidos estavam os seus discípulos na oração. Pedro fora quem mais demonstrara audácia e presunção, oferecendo-se precipitadamente à prisão e à morte para não desamparar o seu mestre, e não reconhecera e nem se resignara diante das advertências do Senhor, que o prevenira da fraqueza e covardia que naquela mesma noite demonstraria. Por isso, o Senhor aproveitou a sua sonolência para diverti-lo e fazê-lo cair em si, e para que não presumisse de si coisas grandes e difíceis, sendo que não podia vencer nem as fáceis e pequenas. Pedro, tu também dormes. Disseste que estava disposto a ser preso e morrer por mim, e agora não podes velar comigo por um momento sequer? Nem quando estou velando, orando, agonizando e suando sangue? Não deverias velar em minha defesa para que eu pudesse dormir e descansar? Esta é a força de sua repreensão tão sentida e tão amorosa. Simão, tu dormes. Não pudeste velar uma hora comigo? O Senhor voltou-se então para os demais discípulos que, assim como tinham imitado São Pedro em sua presunção, imitavam-no também no sono, e exortou-os amorosamente. Vigiai e orai, não por mim, mas por causa dos perigos que vós mesmos correis, para que não sejais vencidos pela tentação. Não vos descuideis e nem vos fieis em vossa vontade, pois ainda que o espírito esteja pronto para padecer, a carne é fraca. E luta contra o espírito, e ela vencerá se vós não perseverardes na oração para receber de Deus o vigor e a fortaleza. Em seguida, o Senhor pôs em prática o que acabara de dizer. Mesmo angustiado, pela segunda vez ele rezou e esforçou-se para sujeitar-se e conformar-se com a vontade de seu Pai, dizendo-lhe:
Meu Pai muito amado, eu te supliquei que, se possível, este cálice tão amargo passasse por mim sem que eu o bebesse. Mas se tu determinastes outra coisa, e ele não pode passar sem que eu o beba, faça-se em mim a tua vontade. Sem se esquecer da fraqueza dos seus discípulos, Jesus foi até eles depois de rezar e encontrou-os novamente dormindo, vencidos pelo sono, com os olhos pesados e sem conseguir despertar. Dessa forma, eles demonstravam quão fracos estariam durante a tribulação, já que pouco antes tinham adormecido na oração. O manso e prudentíssimo mestre nada lhes disse desta vez para não afligi-los, considerando que lhes bastava ver que, mesmo depois de avisados, tinham voltado a dormir. E eles ficaram tão confusos que não souberam o que responder para se desculparem. Da mesma forma, nós também não temos desculpas para justificar a pouca companhia que fazemos ao Senhor em sua paixão, a não ser os nossos olhos pesados de sono por causa das preocupações deste mundo. O Senhor deixou-os onde estavam e voltou ao seu lugar de oração, dizendo pela terceira vez as mesmas palavras ditas na primeira e na segunda oração, para nos ensinar que devemos rezar muitas vezes até sermos ouvidos, a perseverar batendo na porta da divina misericórdia até alcançar o que pedimos. E quanto maior for a nossa angústia, mais longa deve ser a oração. O Salvador sentiu tanta angústia durante a terceira oração que São Lucas a denominou agonia, que significa luta e batalha, para expressar o sofrimento que Cristo Nosso Senhor sentiu quando a memória e a viva representação de sua morte, amparada pela vontade e mandamento do Eterno Pai, lutavam contra o sentimento natural de sua santa humanidade, que a recusava e fugia. Por outro lado, o Espírito empenhava-se em animar a carne fraca para que aceitasse a morte e se sujeitasse ao mandamento de Deus. O evangelista disse que nessa luta e agonia, o Salvador rezou por mais tempo e com mais fervor. Geralmente, a sensação de agonia retira o sangue dos demais membros, deixando-os frios, para cercar e favorecer o coração. Assim como pôde o Salvador suar sangue, senão por ter feito um esforço tão magnânimo e generoso para vencer o temor, que o sangue retornou aos membros com tal força que a estrutura de suas veias não pôde contê-lo, fazendo sair pelos poros gotas de sangue que escorriam até a terra. E se foi assim, a razão do suor de sangue não foi o temor, mas a grandeza de ânimo. Mas também é verdade que a intensa angústia e agonia que costuma fazer muitas pessoas transpirarem, quando se torna muito grande, e principalmente quando o sangue é delicado, pode fazer suar sangue. Seja como for, o Senhor quis nos dar um sinal externo da luta e agonia que sentiu dentro de si e valorizar a resignação com a qual se ofereceu à vontade de seu Pai para cumprir algo tão difícil que só de imaginar o fez suar sangue. Assim, a oração aumentou a agonia e a agonia aumentou a oração, tornando-a mais longa e mais fervorosa, e o Senhor suplicou ao seu eterno Pai, com toda a humildade e resignação, que, se fosse possível, esse cálice tão amargo fosse afastado, sem que lhe fosse preciso beber dele, mas que em tudo fosse feita a santa vontade, a sua santa vontade. Possivelmente todos os anjos do céu estariam profundamente admirados ao ver o Filho de Deus com tanta angústia e tanta reverência rogar ao Eterno Pai por 3 vezes, nada menos que pela vida. Rogar ao Eterno Pai por 3 vezes pela vida e querendo evitar a morte, uma morte tão afrontosa e dolorosa. E prostrados assim,
como o filho muito amado e senhor, terão esperado o desfecho dessa petição no tribunal e na presença de seu pai. Se ele morreria ou não, se a espada que ameaçava a cabeça do filho voltaria sem sangue à bainha, como acontecera anteriormente com Abraão. Mas Deus declarou a todos os espíritos celestiais que a sua vontade determinada era que seu filho morresse, que aceitava a oferta por ele feita com tanta resignação, de que o pai, sem olhar para o seu desejo e preferência natural, realizasse nele o seu eterno conselho e a sua santa vontade, e que dessa forma queria engrandecer a sua justiça e misericórdia, dar luz ao mundo e salvação aos perdidos, perdoar as suas ofensas e restituir a sua honra ofendida. Todos adoravam com profunda reverência a soberana majestade, e foi-lhes revelado um novo aspecto de sua infinita sabedoria e incompreensível bondade. A oração humilde e perseverante jamais fica sem resposta. A divina majestade não alterou o decreto feito antes de todos os séculos sobre a morte de seu filho, mas enviou um anjo do céu para que, em forma visível, falasse com ele e o reconfortasse. Mas como pode o anjo ter reconfortado e consolado o Senhor, se ele já conhecia tudo o que poderia animá-lo nesse momento? E não havia o que pudesse ser dito que ele já não soubesse? Poderia o anjo dizer algo melhor ou tão bom quanto as palavras que o Senhor dissera aos seus discípulos depois da ceia, com o mesmo propósito de reconfortá-los? Mas o misericordioso Senhor, que voluntariamente quis sentir a tristeza pela nossa salvação, quis também afastar de sua memória as lembranças do que poderia aliviá-lo, para que, sem consolo, a sua santa humanidade sofresse mais e pudesse ser reconfortada pelo anjo. Também nisso nos deu um novo exemplo de humildade, deixando-se consolar e animar pelo mistério do anjo, que lhe recordou as razões que tinha para aceitar com prontidão o cálice amargo. E com isso nos ensinou que se não encontramos dentro de nós o consolo que costumamos dar a outras pessoas no momento da angústia, devemos receber com humildade aquele que o Senhor nos enviar. Ao terminar a oração, o Senhor levantou-se e provavelmente limpou o suor de sangue do rosto antes de voltar para os discípulos. Estes, mesmo depois de avisados e repreendidos por terem dormido e terem sido vistos novamente dormindo quando o Senhor foi até eles pela segunda vez, sem terem o que responder em sua defesa, dormiram pela terceira vez e não velaram em oração com o Mestre. Ao encontrá-los adormecidos por puro cansaço e tristeza, o Senhor despertou-os com grave e mansa ironia, dizendo: bom tempo, dormi, agora o descansai. Como se dissesse bom tempo, bom lugar, boa ocasião, certamente para dormir. A terra fria, a noite escura, o ar gelado, os inimigos à porta, que vêm para me prender. Dormi e descansai, se podeis. Eu vos pedi que velasseis comigo. Agora, por mim, podeis dormir, se quiserdes, mas embora o queirais, não o podereis. Em seguida, com palavras sentidas e graves, disse-lhes: basta. A hora chegou. Já não há tempo para dormir, pois eis que o Filho do Homem será entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Não devemos esquecer que, entre outras penas, o Salvador sentiu nesse momento a injúria do apóstolo que o vendera, que, embora a malícia dos judeus lhe causasse dor, doía-lhe ainda mais a de Judas, pois ele não fora vendido por qualquer discípulo, mas por um dos 12, um apóstolo e companheiro, que todos os dias comia com ele. O Senhor não fora vendido por um preço alto, mas por aquilo que quiseram pagar.
Assim disse aquele homem acovardado: que me quereis dar para que eu vô-lo entregue? Não houve nenhuma negociação. Judas aceitou a quantia que lhe quiseram pagar. O Senhor não quis dissimular o sentimento que essa injúria lhe causara. E por isso, ao acordar os discípulos, disse-lhes: dormis, aquele que me venderá está próximo. Ele não está dormindo e não perdeu tempo. Levantai-vos e vamos, e sem demonstrar fraqueza, saiamos com o ânimo ao encontro dos que vêm nos buscar. Com isso, o Senhor ensinou-nos duas coisas. A primeira, que a oração sempre traz bons efeitos, e o homem nunca retorna vazio da presença de Deus. Pois ainda que não haja consolo, assim como o Senhor não o teve, mas somente agonia e desalento, ela nos dá ânimo e força para padecer e vencer qualquer dificuldade e tentação. A segunda, que é necessário derramar o nosso coração e revelar nossas angústias, repugnâncias e temores diante de Deus, assim como fez o Salvador e também o rei Davi, quando disse: derramado diante dele a minha prece e exponho diante dele a minha angústia. Salmo 141. Mas também é preciso encarar e mostrar valor aos homens ou aos demônios que nos perseguem.